Fala galera, Jones Martins na área, professor de redação. Me responda uma coisa, assistiram a aula de introdução, a aula de desenvolvimento e a aula de conclusão? Depois disso, pegaram um tema, tentaram desenvolver esse tema? Houve uma melhora? Conseguiu desenvolver de forma mais rápida? Espero que sim. De qualquer forma, hoje iremos trabalhar estruturas pré-prontas, muito conhecidas como temeroso caveirão. Pois é, eu vou apresentar a vocês hoje como fazer uma introdução muito rápida, né, de forma eficiente, ok? As pessoas denominam caveirão, né, e salva muita gente na hora da redação. Venha comigo, ó. Eu escolhi alguns temas e vou dissertar sobre esses temas. Por exemplo, vou falar sobre a redução da maioridade penal, da violência contra a mulher, da violência de forma geral, vou falar sobre abuso do álcool, vou falar sobre aborto, vou falar sobre preconceito religioso e o tema que caiu na prova da Polícia Militar de São Paulo, né? A prova aí, né? A última prova da Polícia Militar de São Paulo, a galerinha que fez aí, né? Falando sobre o seguinte, a popularização da internet, tá? Se isso ameaça o poder da televisão, o poder de influenciar da televisão. A gente vai falar sobre isso também, beleza? Vou apresentar a vocês então a minha primeira estrutura, ó. É notório que a questão de alguma coisa passou a ser considerada um problema e principal desafio à sociedade. Essa é uma questão que deve ser avaliada a partir de alguns aspectos importantes, tais como, e aqui você vai colocar o argumento 1 e aqui o argumento 2. Lembrando que você pode ter de 2 a 3 argumentos, ok? Vou falar aqui sobre a violência contra a mulher. Ó, é notório que a questão da violência contra a mulher passou a ser considerada um problema e principal desafio à sociedade. Essa é uma questão que deve ser avaliada a partir de alguns aspectos importantes, tais como suas causas e consequências. Ok? Ou como suas causas e suas consequências, né? Não há necessidade da repetição do suas ali. Galera, olha só, observe. Fiz uma redação, fiz uma introdução, na verdade, de forma muito rápida e eficiente, em que eu coloquei o meu tópico frasal e coloquei os meus 2 argumentos a serem desenvolvidos. É notório que a questão da violência contra a mulher passou a ser considerada um problema e principal desafio à sociedade. Essa é uma questão que deve ser avaliada a partir de alguns aspectos importantes, tais como suas causas e consequências. E aí está pronta a minha redação. E você deve estar se perguntando, bem, mas se o tema não fosse a violência contra a mulher? Olha só. Se o tema falasse sobre, vejamos, liberação, né? A liberação da maconha. Ó, é notório que a questão da liberação da maconha passou a ser considerado um problema e principal desafio à sociedade. Essa é uma questão que deve ser avaliada a partir de alguns aspectos importantes, tais como, posso trabalhar novamente, ó, suas causas e suas consequências. Ok? Ah, eu posso trabalhar com outra coisa sem ser causas e consequências? Pode, você pode mexer na estrutura também. Ó, não quero trabalhar com a ideia de causas e consequências. Eu poderia fazer assim, ó. Essa é uma questão que deve ser avaliada a partir de alguns aspectos. Para aqui, ó. A partir de alguns aspectos. Para aqui, tira isso aqui, vai parar em aspectos, vai colocar assim, ó, positivos e negativos. Então eu posso trabalhar com aspectos positivos e negativos também, beleza? Se eu mudo o tema e passo a falar sobre redução da maioridade penal, olha, é notório que a questão da redução da maioridade penal passou a ser considerado um problema e principal desafio à sociedade. Essa é uma questão que deve ser avaliada a partir de alguns aspectos positivos e negativos. Então vou falar sobre a redução da maioridade penal
sobre os aspectos positivos e negativos. E observe, de forma eficiente. Ok? Vamos escolher um outro tema aqui, ó. O abuso do álcool entre os jovens. É notório que a questão do abuso do álcool entre os jovens passou a ser considerado um problema e principal desafio à sociedade. Essa é uma questão que deve ser avaliada a partir de alguns aspectos importantes, tais como suas causas e as suas consequências. Ok? Suas causas e as suas consequências. Quais as causas e as consequências do abuso do álcool entre os jovens? Só consertar aqui, ó. Olha aqui. Ok? Agora sim, ficou bonitinho, ó. É notório que a questão do abuso do álcool entre os jovens passou a ser considerada um problema e principal desafio à sociedade. Essa é uma questão que deve ser avaliada a partir de alguns aspectos importantes, tais como suas causas e consequências. Beleza? E aí você pega um outro tema, por exemplo, como transporte público. Quero falar sobre transporte. É notório que a questão do transporte público no Brasil passou a ser considerada um problema e principal desafio à sociedade. Essa é uma questão que deve ser avaliada a partir de alguns aspectos importantes, tais como suas causas e consequências. Então você pode sim colocar diversos temas aqui, trabalhar com diversos temas. Professor, cabem todos os temas do mundo aqui? É lógico que não, você tem que aprender a trabalhar com os temas. De acordo com os temas que foram apresentados, você vai conseguir encaixar dentro dessa estrutura, beleza? Mas não vou ficar só nessa estrutura não, tá? Vou mostrar outras estruturas. Vejamos. Só apagar aqui. Ó, sabe-se que veículos midiáticos e dados estatísticos mostram que alguma coisinha é um dos assuntos mais discutidos e de repercussão significativa. Essa é uma questão que deve ser avaliada a partir de alguns aspectos relevantes, tais como... Então, por exemplo, se eu estou falando sobre o tema violência contra a mulher, eu consigo encaixar. Porque sabe-se que veículos midiáticos e dados estatísticos mostram que a violência contra a mulher é um dos assuntos mais discutidos e de repercussão significativa. Essa é uma questão que deve ser avaliada a partir de alguns aspectos relevantes, tais como suas causas e consequências. Estão aprendendo, né? Ok? Professor, quero ver trabalhar outro tema. Trabalho, olha só. Pega lá de novo o abuso do álcool entre os jovens. Sabe-se que veículos midiáticos e dados estatísticos mostram que o abuso do álcool entre os jovens o abuso do álcool entre os jovens é um dos assuntos mais discutidos e de repercussão significativa. Essa é uma questão que deve ser avaliada a partir de alguns aspectos relevantes, tais como suas causas e consequências. Observem, consegui encaixar um outro tema aqui. Ó. Pensa em intolerância religiosa. Ó, sabe-se que veículos midiáticos e dados estatísticos mostram que a intolerância religiosa é um dos assuntos mais discutidos e de repercussão significativa. Essa é uma questão que deve ser avaliada a partir de alguns aspectos relevantes, tais como suas causas e consequências. Então o que eu vou fazer? Trabalhar novamente as causas e as consequências relativas à intolerância religiosa. Ok, galera? E vamos de mais temas. Vamos pensar agora. Vou colocar aqui, ó, mais um. É indiscutível que o espacinho ainda é uma questão incômoda que destoa dos avanços que a sociedade democrática conquistou. Observem que lindo isso é, ó.
É indiscutível que alguma coisa ainda é uma questão incômoda que diz todos os avanços que a sociedade democrática conquistou. Galera, se o tema for algo negativo, algo que você consiga falar mal, aqui ó, tá pronta a sua introdução. Por exemplo, vou falar sobre o transporte público. É indiscutível que a sucateação, né, do transporte público no Brasil ainda é uma questão incômoda que diz todos os avanços que a sociedade democrática conquistou. Eu vou falar sobre o sistema de saúde no Brasil. É indiscutível que o sistema de saúde no Brasil, ou a sucateação do sistema de saúde no Brasil, ainda é uma questão incômoda que diz todos os avanços que a sociedade democrática conquistou. Alguns fatores como, e aí você coloca 1 e 2, impossibilitam a redução ou ao menos a minimização desse quadro preocupante. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar com a ideia a violência contra a mulher, ó, é indiscutível o quê? A violência contra a mulher ainda é uma questão incômoda que diz todos os avanços que a sociedade democrática conquistou. Alguns fatores como, vamos pensar, o que impossibilita a redução da violência contra a mulher? Por que a gente tem tanta violência contra a mulher ainda hoje? Então, olha só, alguns fatores como uso de bebidas alcoólicas, e a dependência olha só, tentar mudar aqui, ó. Aqui é no improviso, vai na hora, ó. Uso de bebidas alcoólicas, tá? É indiscutível que a violência contra a mulher ainda é uma questão incômoda que diz todos os avanços que a sociedade democrática conquistou. Alguns fatores como o uso de bebidas alcoólicas e uso de bebidas alcoólicas. Alguns fatores como o uso de bebidas alcoólicas e uma sociedade machista impossibilitam a redução ou ao menos a minimização desse quadro preocupante. Então, olha só, no meu primeiro desenvolvimento, vou falar sobre o uso de bebidas alcoólicas relacionadas ao quê? A violência contra a mulher. No segundo, eu vou falar sobre o machismo na sociedade, levando o quê? A violência contra a mulher, beleza? Posso até colocar mais um outro argumento, se for o caso, trabalhar com 2 ou 3 argumentos. Ok, galera? Então, assim você fará uma redação bem mais rápida e eficiente. Mais uma estrutura para você utilizar na sua redação. Ó, quando se lança um olhar crítico sobre alguma coisa, vê-se que a questão merece análise acurada. O que é uma análise acurada? Análise profunda. Dentre tantos fatores relevantes, tem-se alguns a serem destacados, tais como... E aí você vai colocar o seu argumento 1 e seu argumento 2, o mesmo esquema. Aqui você coloca o tema ou a ideia contida no tema. Aqui você coloca o seu argumento 1 e aqui você coloca o seu argumento 2. Beleza, ok? Bem, agora eu vou trabalhar com vocês o tema da Polícia Militar de São Paulo, né? Da prova que já aconteceu. É notório que a televisão tem uma grande influência na sociedade. Porém, a popularização da internet passou a ameaçar tal poder. Essa é uma questão que deve ser avaliada a partir de alguns aspectos positivos e negativos. Galera, observe, não há mistério algum na introdução, ok? Olha o que eu fiz. Até aqui, Até aqui o meu tópico frasal. Só que observe que o meu tópico frasal, na verdade, é a resposta que foi feita no tema. Ele perguntou se a popularização da internet ameaça, né, o poder de influência da televisão. Eu coloquei que é notório que a televisão tem uma grande influência na sociedade. Porém, a popularização da internet passou a ameaçar tal poder. E aqui, ó, essa é uma questão que deve ser avaliada a partir de alguns aspectos positivos e negativos. São os meus argumentos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da dica e até mais com um desenvolvimento, ok? A gente verá a dica de desenvolvimento também, beleza? Um forte abraço.